Esse vídeo é para aqueles entre vocês que acompanham o painel WW e gostam de política internacional. Vai ser um pouco mais longo, talvez não seja de grande público, mas a notícia é importantíssima. O presidente americano Donald Trump anunciou na terça-feira, dia 8 de maio, que ele está abandonando o acordo nuclear assinado com o Irã. Esse acordo de 2015 é considerado um dos acordos internacionais mais importantes dos últimos anos, por isso vale a pena a gente dar uma espiada. Em primeiro lugar, eu fiz um destaque do que a imprensa internacional colocou. O Financial Times é uma boa publicação para acompanhar a política internacional e ali eu escrevi, por minha conta, Trump e a maior bomba. A gente vai saber logo ao longo dessa conversa com vocês por que eu acho que o que o Trump fez é uma bomba, pior do que seria uma bomba nuclear do Irã. Vamos lá. O acordo com o Irã, em primeiro lugar, lembrando para vocês, eu acho que essa tela dá uma boa leitura, vou ler rapidamente o que era o acordo com o Irã. O Irã facilitava acesso e controles a instalações nucleares, em troca obteve a suspensão das sanções econômicas. E o Irã aceitou, isso era muito importante, não fazer pesquisas por um longo período até 2030. Prosseguindo, qual era a situação do Irã antes do acordo? O Irã desenvolvia, ele tem uma indústria forte de enriquecimento de urânio. Isso se chama em linguagem técnica separação de isótopos. É o que leva à produção de um tipo de material físsil usado em petardos nucleares, em bombas atômicas, em bom português. É a mesma coisa que o Brasil faz, por sinal, lá em Sorocaba, Iperó, num programa da Marinha de propulsão nuclear. O Irã possui a capacidade também para produzir plutônio através de um reator de água pesada, isso é sério. Plutônio e urânio enriquecido são os dois materiais físseis usados em bombas. E aqui vem a questão. Os especialistas afirmavam que o Irã estaria a poucos meses da produção de um artefato nuclear. Voltando à conversa aqui direto com vocês. O que aconteceu então? Vamos de novo lá para o resuminho que eu preparei. Depois desse acordo de 2015, o Irã perdeu a possibilidade de esconder grandes instalações e, portanto, a produção de material físsil. O Irã perdeu parte importante do estoque já produzido, tinha muitas toneladas, e perdeu parte das instalações e máquinas para produzir urânio enriquecido. O que vocês têm agora aqui do lado, vamos de novo lá para a nossa tela, é o mapa da região tendo o Irã no centro. É um dos países mais importantes do Oriente Médio, se não for no momento, junto da Turquia e de Israel, o mais importante no Oriente Médio. O Irã tem uma cultura milenar, é uma potência média, com uma capacidade de afirmação muito grande em relação aos seus vizinhos, tem uma enorme influência através do cisma religioso na região. O Irã é a sede dos principais pontos de pensamento xiitas contra a maior parte do Oriente Médio, quando estamos falando da parte muçulmana, que são sunitas, e exerce uma enorme influência através da Turquia no conflito na Síria, no Líbano, onde as eleições recentes deram de novo uma vantagem muito grande ao grupo apoiado pelo Irã, que é o Hezbollah, grupo considerado terroristas por europeus, em parte, e pelos americanos sobretudo, e principalmente o Irã é o grande rival de um aliado importante dos Estados Unidos na região, além de Israel, que é a Arábia Saudita. Voltando à questão do acordo, é importante para todos nós entender quem fez esse acordo. E por que eu disse que esse acordo assinado lá atrás, em 2015, é um dos mais importantes recentes no regime das relações internacionais. Fazem parte do acordo a China, a Rússia, a Alemanha, o Reino Unido e a França. Se vocês observem bem, percebam que China, Rússia, Reino Unido e França, além dos Estados Unidos, que saiu do acordo, segundo disse Trump, são potências com poder de veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. São potências nucleares. O que está em jogo no linguajar das relações internacionais é o regime internacional de não proliferação nuclear, ao qual o Irã aderiu, assim como o Brasil, por exemplo. Esse acordo de 1968, ele prevê que os países, em troca do acesso
ao desenvolvimento de tecnologias nucleares pacíficas, se abstém de produzir artefatos nucleares. É aí que está a razão de todas as brigas nucleares que vocês possam imaginar. Surge sempre a briga desta afirmação: tal país faz parte do acordo de não proliferação, porém não o vem respeitando e está querendo fazer uma bomba. Esta foi a principal afirmação feita ao Irã. Prosseguindo o nosso raciocínio, o que acontece agora com os Estados Unidos fora de um acordo tão importante? O acordo não é bilateral. Notem que este é um erro grave por parte de Trump. Não é um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. É um acordo multilateral envolvendo não só rivais dos Estados Unidos, como a China e a Rússia, mas particularmente envolvendo alguns dos seus principais aliados. As sanções americanas, evidentemente, vão e já estão perturbando o mercado de petróleo. O preço do barril vem subindo, pois se antevê que, com o fim do acordo e a reimposição de sanções, o Irã, que é um grande fornecedor de petróleo, tenha dificuldades de fazê-lo, portanto o preço sobe. Europeus perdem bilhões em negócios com o Irã. O fim das sanções abriu de novo a possibilidade de investimento. O Irã, já antes da Revolução, era um país bastante importante para os europeus em termos de investimentos diretos. Agora, o que me parece mais relevante no que o Trump fez, e por isso lá atrás, quando eu mostrei aquele ali, tá ele de novo, quando eu fiz essa brincadeira aí com o Trump, dizendo que ele tinha apresentado a maior bomba. Outro dia eu andei criticando o Trump, muita gente ficou brava comigo. Eu acho que o Trump é o meu idiota geopolítico favorito. O meu idiota geopolítico favorito. Eu não tenho nada a ver com o Trump se ele se mete com prostitutas, se ele mente, se ele é confiável ou não. O que me parece é que é um líder ocidental absolutamente desprovido de pensamento estratégico de longo prazo, como prova mais uma vez esse acordo com o Irã. Nenhuma potência ao longo da história conseguiu se afirmar sem alianças. Nenhuma potência conseguiu se afirmar provocando desconfiança e desconforto, principalmente entre os seus melhores amigos. É exatamente isso que Trump conseguiu ao detonar essa bomba, que é abandonar o acordo nuclear com o Irã. As consequências, na minha opinião, serão diferentes das que os amigos dos Estados Unidos, particularmente israelenses, e os governantes na Arábia Saudita convenceram Trump. Eles convenceram que sem o acordo haveria melhores garantias de paz e estabilidade no Oriente Médio. Eu acho o contrário. Eu acho que o acordo é que garantia muito mais estabilidade e, principalmente em regiões de crise, garantia muito mais previsibilidade. Fora o fato de que, com o acordo, o Irã era muito mais controlável do que sem o acordo. Trump nos entregou uma bomba.